Olá, você que acompanha o portal Serra Cult. Eu sou o jornalista Igor Malman e hoje vamos conversar com o jornalista, crítico de cinema e professor Marcos Santuário. Ele vai falar sobre o trabalho dele como curador do Festival de Cinema de Gramado e sobre o que a gente pode esperar para a edição do evento desse ano, que ocorrerá de forma online. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Marcos, por nos receber aqui virtualmente. É uma honra a gente ter tua presença nesse bate-papo aqui do portal Serra Cult. Eu quero já te desejar as boas-vindas. Obrigado, Igor. Um prazer estar contigo aí, com a tua assistência toda. E é um grande prazer poder falar também com um veículo que se comunica não só com Gramado, mas com o mundo todo, né? Como o festival ele vai correr nesse formato virtual, multiplataforma, eu acho que a gente tem que divulgar ainda mais do que o normal, né? Já que vai ser um evento que ele vai ter essa abertura maior, para um público maior poder acompanhar. Então, eu acho muito interessante esse tipo de bate-papo. Queria começar falando contigo a respeito do trabalho de vocês aí na curadoria, na seleção dos filmes, enfim, porque nesse ano, né, a gente teve essa novidade dos dois novos companheiros aí que tu ganhou. Como a gente teve essa perda, né, muito triste dos curadores anteriores, uma perda muito sentida. Então, eu queria que tu falasse um pouco como foi esse trabalho com o Bial e com a Soledad Villamil. O que cada um deles, que características tu acha que eles agregaram, né, nesse trabalho de curadoria aqui para o nosso festival? Legal, muito boa a tua questão, Igor. E sobre tua introdução também queria te dizer que, sem dúvida, né, a gente está vivendo um momento muito diferente, né, um momento histórico, e o Festival de Cinema de Gramado não é uma bolha, né, ele faz parte desse universo, assim como a cidade de Gramado e todo o mundo hoje que está à mercê dessa situação que nenhum de nós esperava que ela acontecesse, né? E no universo do cinema também, ela acaba entrando assim, para transformar muitas coisas. Uma delas é as nossas relações com o processo de escolha dos filmes que vão estar em Gramado esse ano, né? Vão fazer quase 10 anos já que eu faço parte da curadoria, né? Em 2012 eu fui convidado por Gramado para compor uma nova curadoria lá nos 40 anos do festival, quando o festival um jovem adulto, né, de 40 anos, assim, quase chegando à meia-idade e tal, né? Eu acho que a meia-idade é 50 hoje, a gente vive até os 100 quase, né? Então, um jovem de meia-idade que estava querendo analisar o que tinha feito e o que ia fazer no futuro. E lá nós começamos, então, José Wilker, né, querido, grande ator, grande amigo, e o Rubens Evel, também outro grande amigo e que nos ensinou muito nessa trajetória. Começamos a repensar o Festival de Gramado do ponto de vista dos filmes em exibição, né? E de lá para cá tem se mantido essa lógica de preocupar-nos por trazer para a tela de Gramado filmes que realmente representem a diversidade da produção brasileira e estrangeira que está disponível naquele momento, né? Lá em 2002 tinha uma dificuldade, porque o festival passava por uma situação de descrédito do mundo cinematográfico, muitos filmes não queriam ir para Gramado, então a gente começou um trabalho importante, que eu digo que hoje o que nós estamos colhendo ainda é fruto do trabalho do Wilker, do Rubens, da Eva Pivovarsky e meu nessa trajetória com eles, de poder constituir Gramado e o Festival de Cinema de Gramado de novo como um lugar fundamental para o cinema brasileiro e estrangeiro que venha para cá, do ponto de vista de ser vitrine e mercado, que é o básico de um grande festival de cinema, como é o caso de Gramado. Então, esse ano, entrando o Bial, o Pedro e a Soledad Villamil, né, a gente conseguiu compor de novo uma curadoria que eu fiquei extremamente feliz de trabalhar com eles. A Soledad eu já conhecia pessoalmente de outros eventos internacionais que nós participamos juntos. Depois nós homenageamos ela mesmo no Festival de Cinema de Gramado, com o Quiquito de Cristal. E eu sempre fui também fã da artista, né, da cantora. Estive em todos os shows que ela fez no Brasil e nos tornamos amigos. E depois eu fui também me aprofundando no conhecimento do que ela trazia para o cinema, né?
E no caso do Bial, bom, eu conhecia ele também de outros eventos, de outros festivais, inclusive de cinema. Tive na estreia do seu primeiro longa-metragem e tal. Conversamos, mas numa relação um pouco mais distante. Aí, a partir do ano passado, a gente ampliou essa relação e entre os três criamos uma amizade muito importante que é fundamental para desenvolver um trabalho de curadoria, né? Então, para agora, definitivamente para responder a tua questão, eu diria 2 pontos fundamentais. Primeiro, eles trazem ainda mais a sensibilidade de quem conhece o mundo da arte, que é fundamental para a gente trabalhar. Então, todos nós, os curadores, o grupo de curadores, tem que ter essa sensibilidade artística, né? Tem que ter um conhecimento cinematográfico, que os dois também têm, e isso é muito importante, né? A Soledad é uma grande atriz também, grande consumidora de audiovisual. O Bial também é um grande consumidor de audiovisual, um homem da literatura, do audiovisual, um homem da cultura em geral, né? Um jornalista extremamente competente que está em relação direta com tudo que está sendo feito, o que foi feito e o que será feito. Então, eu diria que nós somamos um background individual, né, de conhecimentos, de sensibilidades, de vivências, né, cada um no seu universo, porque também isso é importante, né? Eu vivo aqui no Rio Grande do Sul, moro aqui, mas é claro, eu já estive em outros lugares, vou a outros lugares e sempre percorro outros festivais e vou ampliando o meu universo também de conhecimentos. O Bial está lá em São Paulo, onde ele mora, vai ao Rio de Janeiro, quer dizer, ele está naquele circuito onde tudo também acontece de forma intensa no Brasil, né? E a Soledad está ali no centro, diria eu também, do Mercosul, né? E do sul do continente americano, e isso significa também um contato fundamental com as realizações. A Argentina é um país central também na cultura cinematográfica e audiovisual do mundo hispânico, e por ali circula, então, todo um conhecimento e uma produção que ela também tem contato, além, claro, de consumir a produção brasileira. E aí a gente conseguiu, então, de agosto do ano passado, que foi o final do festival do ano passado, até hoje, nos encontrarmos virtualmente também. Não tivemos o prazer do encontro pessoal, né, assim, presencial, por conta da pandemia, mas nos encontramos muito virtualmente, assim como eu estou falando contigo agora, e o que nos propiciou também, talvez, um maior número de encontros do que teríamos se tivéssemos que pegar aviões, como fazíamos antes com o Wilker, o Rubens, a Eva, e nos deslocarmos fisicamente, né, que demanda tempo, investimento, né, financeiro e tal, e aí, às vezes, agendas complicadas, então, sem viagem, é até mais tranquila. Então, assim, objetivamente, a gente também se encontrou bastante e foram discussões maravilhosas do ponto de vista cinematográfico e pensando o festival desse ano. Sim, é interessante, né? Porque o Bial, eu acho que dispensa, né, apresentações e vai, com certeza veio para agregar muito e a Soledad também, né? Eu acho que talvez aqui o filme que a maioria das pessoas mais conheçam dela seja O Segredo dos Seus Olhos. Até interessante isso que tu me trouxe, né? De que teve esse lado positivo desse trabalho em meio à quarentena, de vocês terem esses encontros virtuais, não podendo se ver pessoalmente, mas talvez tendo até mais tempo para debater, para abordar os filmes. Eu acho que, então, nesse sentido, ainda foi algo bom. Isso, exatamente, eu diria isso, né, Igor? Assim como todo mundo, né, tu e todas as pessoas, a gente, quando consegue buscar elementos positivos dentro de um momento tão complicado como esse, me parece que o esforço sempre é válido, né? A gente tem duas possibilidades: ou fica lamentando e chorando o que está acontecendo e diz não dá, não posso, não consigo, ou a gente encontra uma maneira. Nesse ponto tem que ser criativo, tem que ser aberto, né, às novas possibilidades, e aí aproveitar ao máximo isso, né? Então, o que eu estou te dizendo é esse meu olhar sempre positivo para o copo, né, sempre meio cheio, e não o copo meio vazio, né, que é aquela coisa óbvia, mas que às vezes a gente esquece, né, e se afoga na metade vazia do copo, que é pior ainda, né? Sim. E
Marcos, na semana passada, na coletiva do Festival de Cinema, da apresentação, tu falou a respeito de que houve um diálogo intenso com os produtores, realizadores, diretores, né? No sentido de abraçarem realmente essa causa, de fazer o festival, mesmo que nesse outro formato. Eu queria talvez que tu detalhasse um pouco como é que foi essa relação com as pessoas que fazem acontecer o mundo do audiovisual. Isso também é um fato novo, né? Lógico que um festival, como todos os eventos, ele não se faz de um lado só, né? Não é uma pessoa ou um grupo que faz, ele tem que acontecer a partir de uma conjunção de interesses e de desejos, né? Então, mesmo quando um filme escolhe em qual festival, num país como o Brasil, onde nós temos quase 500 festivais, quando um festival quer escolher para onde eu vou levar o meu filme em primeiro lugar, né? O meu filme, que também eu quase agora cometi uma gafe dizendo meu filho, mas o festival e a produção para um diretor sempre é o filho dele, né, tal. Por isso que às vezes eles têm problema quando a gente critica o filme, né, porque a gente não critica o filho dos outros, o meu filho ninguém pode criticar, né, só eu, né, então, dentro dessa lógica. Mas aí eles têm que pensar aonde eu vou colocar. E nesse pensamento vem também um desejo, né? Quer dizer, eu quero que ele tenha a melhor carreira assim que ele nasça. Isso também nos festivais internacionais. Quando o festival foi presencial, nesses seus 47 anos, né, que nunca aconteceu o que está acontecendo agora, por isso é histórico que nós estamos vivendo, não tinha grande problema quanto a isso, porque o palco de Gramado era garantido para quem estivesse ali, selecionado no festival. Hoje, então, o palco ele é um palco virtual, né? Então, também, assim como nós, para organizarmos o festival, né, a Gramado Tour, que está à frente dos eventos em Gramado, para pensar o festival e depois colocar para nós que trabalhamos para o festival, como no nosso caso de curadores, tudo novo, né? Então, tinha que se pensar como fazer. E, ao mesmo tempo, tinha que verificar como é que os produtores, as pessoas relacionadas aos filmes e que iriam disponibilizar os seus filmes para o festival, qual era a perspectiva deles também dentro dessa nova realidade. Porque nós trabalhamos com um festival que lançou a abertura das inscrições no momento em que não havia pandemia. Então, quando o Igor escreveu o seu filme, não havia pandemia. E, de repente, no meio do processo, vem uma pandemia e muda as regras. E não muda as regras porque nós, curadores, quisemos ou porque a Gramado Tour quis. Não, muda as regras para uma simples questão. Se faz o festival, tem que se fazer diferente, adequando-se à nova realidade. Ou não se faz o festival. Então, eu fico muito feliz que a Gramado Tour tenha decidido fazer o festival, porque poderia dizer não. Né? Olha, diante de toda essa situação, não vamos ter festival esse ano, tal, porque isso foi lá em março, né? Tu entendes que nós estamos agora em quase setembro. Então, naquele momento, pensar como fazer o festival num processo que estava se dando nessa pandemia, não se sabia se ia terminar em uma semana, em um mês, em um ano, né? Como é que ia ser essa situação? Então, ali já foi complicado e exigiu, então, indo para a tua resposta, um contato com os donos dos filmes. E esse contato foi muito, assim, nós, sobretudo curadores, que temos essa relação com eles, tal, eu recebi várias ligações, fiz várias ligações, vários encontros virtuais para conversar e trocar ideias, assim, para saber, olha, se for assim, vamos ou não vamos, vai ou não vai. E, assim, é fundamental que todos esses que estão com a gente aí, agora selecionados no festival, eles assumiram, junto com o Festival de Gramado, esse compromisso histórico desse momento, né? Que é, vamos fazer o festival. Ainda que tenhamos várias dificuldades e não seja como todos gostaríamos que fosse. Então, aí tem uma parceria muito importante com o cinema brasileiro, com o cinema estrangeiro e também
um respeito importante à história do Festival de Gramado, que sempre foi essa vitrine que eu te falei, né? E cada vez mais está sendo esse mercado para a produção audiovisual desde o começo, lá em 73 até 2019, e passando por momentos bem difíceis, lá como os anos 90, quando não, né, a situação econômica do país levou a não ter mais produções, aí o festival se abre para ser um festival internacional, tal. Então, quer dizer, o festival nunca deixou de acontecer. E isso é um título que ele tem também, por isso é o festival mais antigo no Brasil, sem nunca haver deixado de acontecer. E esse ano podia ter acontecido e não aconteceu, graças à decisão dos gestores do festival, que é a Gramado Tour, em Gramado, graças ao trabalho empenhado de todo mundo que está envolvido com o festival. E aí eu deixo um pouco a humildade de lado e te digo que nós também, todos nós, fizemos renúncias, né, para poder fazer assim, e trabalhamos mais do que normalmente trabalhamos para que aconteça esse festival da melhor maneira possível, né? Então, é esse esforço todo, e os produtores e diretores também participaram disso, né? Porque não estava no planejamento deles, assim como não estava do Festival de Gramado, fazer um festival nesses moldes que vai acontecer, né? Sim. E Marcos, entrando agora um pouco nas produções em si, no conteúdo dos filmes, a gente vê que já em muitas áreas da cultura e da arte, a gente já começa a ver produções se voltando a temas relacionados ao momento que a gente está vivendo, a pandemia, a quarentena, isolamento. Tu que conhece bem o que vai ser passado, a gente vai sentir nas produções esse cenário da pandemia, ou isso ainda vai ficar para o próximo ano, né? Porque tem ainda obras de 2019, né? Não tenho dúvida de que algumas dessas produções, nos curtas-metragens, já estão trabalhando com esse tema, como tu disseste, né? Eu vi os filmes, então pode dizer que sim. Agora, nos longas-metragens, esse não é o tema que impera, porque, como tu bem sabes, tem filmes, para produção, sobretudo no Brasil, né? Tem filmes que demoram, às vezes, 10 anos para ser realizados. Outros vão 20 anos e não se realizam, né? Quer dizer, dificuldades de produção, né? Claro, nós estamos falando de filmes que foram finalizados até o início do ano passado, né? Desde o início do ano anterior até o início do ano passado. Claro que essas temáticas não estavam ainda, né, pensadas, né, na cabeça dos roteiristas. E é interessante isso, né, porque nem os maiores ficcionistas desses últimos momentos pensaram nisso, né? A gente tem ficções, mas ficções mais antigas, né, que falaram sobre essas possibilidades. Mas os mais atuais sempre, aparentemente, e claro, isso é verdade, a gente acompanhando também os filmes que nós selecionamos nos últimos quase 10 anos em Gramado, sempre trataram de temas muito contemporâneos, né, a sua realização. Então, por isso, não tenho dúvida também que no próximo ano, sim, vamos ter filmes em todos os estilos que devem trazer essa temática, né? Do isolamento, do distanciamento, né, da saúde, né, de uma ideia de pandemia, né? Claro, estão seguramente pensando nisso, e alguns já estão produzindo algo, né, nessa lógica. Mas, em termos de longas-metragens, as temáticas ainda são relacionadas, claro, a questões muito contemporâneas, alguns, e outros que tratam, mesmo sendo filme de época, Igor, eles trazem o olhar sobre aquela época, mas focando também numa similaridade com o que se vive hoje nos nossos países. Sim. É interessante isso, né? Então, que nem tu citou nos curtas, como são produções mais rápidas, que não generam a logística toda de um filme, de um longa-metragem, né? Então, a gente talvez já tenha, então, essa temática, Marco. Exatamente. É a possibilidade e a velocidade, bem como tu dizes, na rapidez da produção do curta-metragem, né? Que normalmente também trabalha com maior ousadia, né? É o que normalmente a gente tem visto cada vez mais dentro das produções
curtas-metragens, né? Tanto os produzidos no Rio Grande do Sul quanto os produzidos nas outras regiões do país, que as temáticas são bem mais ousadas, né? Com produções logicamente menores do ponto de vista de orçamento, mas que normalmente têm gerado assim muitos elementos criativos que depois acabam chegando aos longas-metragens também, né? Outro aspecto que me chamou bastante atenção, assim, nos longas estrangeiros, né, que foram selecionados, eles vêm de diferentes países, tem uma variedade regional bem grande, e eu acho isso interessante porque mostra que aqui na América do Sul, América Latina, a gente não tem assim, uma coisa centralizada, né, de produção, que é um ou outro país que detém as produções, não, a gente tem o festival, então ele está mostrando que a gente tem essa diversidade, cada país trazendo uma produção. Eu acho muito interessante isso. Isso é um cuidado que a gente tem tido, né, sobretudo nos últimos anos, Igor, de mostrar essa representatividade. Porque existe, de alguma maneira, e isso é lógico, né, pela própria proporção dos países, uma diferença importante em números de produções anuais, por exemplo, né, de cada país. Não se pode comparar a produção do Paraguai ou da Bolívia à produção do México, do Brasil, da Argentina, né? Então, há uma quantidade maior. Mas a gente sempre procura estender o maior número possível de países. A gente tem uma limitação, que são 7 filmes, né? E essa limitação, eu gosto sempre de explicar que não é porque a gente não encontra mais filmes bons para serem exibidos, bom no sentido de filme para aquele ano no festival, né? É que a gente, em Gramado, né? Você sabe, na cidade de Gramado tem um único cinema, que é o Palácio dos Festivais, né? E também isso é muito compreensível, porque nós estamos tratando, e eu gosto sempre de dizer, em todas as partes do mundo que eu vou e falo sobre Gramado, eu começo a dizer, o Festival de Gramado é um dos maiores festivais da América Latina e é um dos únicos festivais desse porte que não é feito numa capital. Os outros festivais são, né? Buenos Aires, Montevidéu, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, né? Então, fazer um festival numa capital tem uma estrutura já montada e tem um público já ali disposto e disponível para lotar dezenas de salas de cinema, né? Assim como os grandes festivais do mundo, né? Cannes, Berlim, Toronto, o Sundance nos Estados Unidos, né? Rotterdam, são cidades grandiosas, assim, com muita gente. Gramado tem 35 mil habitantes por aí, mais ou menos, se eu não me engano, e todo mundo trabalha, né? E trabalha e vive exatamente daquele turismo, tá, né? E não para durante o festival, agora vamos ao festival. Então, dentro dessa lógica também, nos parece que é compreensível isso, de que a gente não tem uma grade de programação. O festival não é um mês, né? Ele é uma semana, assim, né? Um pouquinho mais. Então, para compor essa grade com curtas brasileiros, curtas gaúchos, filmes especiais, homenagens, longas brasileiros em competição, longas estrangeiros em competição, não tem hora suficiente para fazer isso. Então, 7 filmes estrangeiros de 7 países é o máximo que a gente consegue para dar essa diversidade. E, para te ter uma ideia, esse ano, por exemplo, nós tivemos 14 países que trouxeram filmes para que nós assistíssemos, né? E a gente viu todos os filmes, falou sobre todos os filmes, e desses filmes selecionamos os 7 que nós acreditamos que são 7 filmes que vão mostrar essa diversidade, como tu bem disseste, né, dos países que compõem aí essa América hispânica, né? Sim, Marcos. E eu acho que tu citou na coletiva, mas eu gostaria que tu trouxesse de novo essa informação para a gente aqui no portal Serra Cult, por curiosidade, né? Quantos filmes tu assistiu, por exemplo, para essa edição do festival? Assim? Sem querer te assustar, eu vou te dizer assim, para esse festival eu devo ter assistido uns 500 longas-metragens. Mas aí tu vai dizer, mas só uns 300 se inscreveram? Como é que tu viu 500? É que, como eu te comentei anteriormente,
como jornalista cultural, crítico de cinema e curador do Festival de Gramado, eu acabo indo a outros festivais, recebendo muitos filmes de produtores, distribuidores, filmes que ainda por aí às vezes não estão acabados, que estão pensando em... Né? E aí eu contabilizo os filmes desde agosto do ano passado, né? Quer dizer, terminou o festival do ano passado, a gente já começa a trabalhar nessa edição do ano seguinte, né? Então, para trabalhar para esse 48º festival, quando acabou o 47º, já no primeiro dia seguinte eu já estava vendo filmes e fazendo contatos com realizadores que tinham obras. Então ali eu começo a contabilizar e eu posso te dizer que com muito prazer na minha vida eu não passo um dia sem ver um longa-metragem. Então quer dizer, isso quando é isso o mínimo do mínimo, né? Porque às vezes eu vejo 2 ou 3 durante um dia. Então você imagina de agosto até agora, há pouco tempo, quando a gente fez a seleção, são muitos filmes, né? São muitos longos. Então, na seleção, em geral, agora para esse festival, para essa edição, a gente viu como 300 longas-metragens, mais ou menos. Eu, o Pedro e a Soledad. A gente assiste e aí alguns deles a gente já imediatamente olha, Pedro, olha esse aqui e tal, a Soledad me diz, Marcos, olha esse outro, porque a gente já vai mais focado e vai dividindo algumas olhares que vão ser sintonia de filmes que nós acreditamos que devem estar, né? Mas a gente vê todos os filmes, porque, na verdade, ali tem um esforço, né? Cada filme merece respeito, né? E se ele foi feito, ele merece respeito. E se ele veio para a seleção de Gramado, ele merece mais respeito ainda, né? Porque ele quer participar dessa festa do cinema, né? É muito bacana, às vezes a gente acompanhando de fora não tem essa noção, né, do trabalho árduo que vocês desempenham nessa curadoria, porque não é simplesmente assistir, como a gente assiste um filme por deleite, assim, né, vocês têm que realmente avaliar e o mais difícil, né, selecionar dentro desse grande universo. A gente pode cometer erros, né? Até agora, a princípio, nesses quase 10 anos, as curadorias que eu compus, a gente, a princípio, teve mais grandes acertos do que grandes erros, né? E aí eu cito, por exemplo, a escolha do Kleber Mendonça com o seu curta-metragem que estreou em Gramado e depois, a partir disso, o primeiro longa dele, O Som ao Redor, que foi lá em 2012, que a gente levou para Gramado. E aí, com isso, nós elevamos um ex-crítico de cinema, que virou diretor de cinema e que ganhou o mundo, né? Porque as produções do Kleber Mendonça, para nossa felicidade, elas têm um impacto mundial e elas todas foram apresentadas em primeira exibição no Brasil, no Festival de Cinema de Gramado. Então, isso são essas situações, né, que a gente pode se enganar, porque são só 7 filmes também, né, nessa seleção brasileira de filmes, e às vezes a gente deixa alguns filmes que nós gostaríamos que estivessem também na seleção, mas simplesmente por uma questão numérica, a gente tem que apostar em algum deles, né, e a gente tem conseguido, ainda bem, e fazer essa seleção assim de maneira que os filmes depois eles não ficam escondidos na gaveta do produtor ou do diretor, como era de costume em algumas décadas passadas no Festival de Gramado. A gente está pensando sempre em filmes que vão sair de Gramado, mas as pessoas vão poder assistir, quer dizer, eles vão ganhar tela no mundo, e aí as pessoas vão também assistir, ao mesmo tempo em que a gente tem obras um pouco mais, com linguagens um pouco mais difíceis, com um olhar cinematográfico mais voltado para um universo da homenagem ao cinema, ou da crítica, e aí esses filmes também dialogam com obras que são mais palatáveis para o público em geral. Então a gente tem feito essa composição dentro das curadorias do festival. Marcos, para a gente encerrar esse nosso bate-papo bem bacana, eu queria saber de ti, né, como tu já nos passou, né, tu tem toda essa vasta experiência no meio cultural, com todas as tuas atuações, e em especial também no festival, como é que tu vê que essa edição de 2020, que marcas, né, vai deixar no audiovisual brasileiro e latino aqui,
E como é que esse festival vai ser, essa edição desse ano vai ser lembrada? Quando a gente lá na frente olhar para trás, na época da pandemia aconteceu o festival, como é que tu acha que ele vai ser lembrado? Legal, muito bom isso, porque nos faz pensar, né, Igor? Na verdade, ele vai ser lembrado como um festival histórico, assim como a gente lembra nos anos 90 que Gramado foi a resistência e a retomada do cinema brasileiro. E por isso que o ano passado a gente fez questão de homenagear Carla Camurati, né, a grande diretora que significa que marcou essa retomada com a sua produção Carlota Joaquina. Né? Então, a gente fez questão de, o ano passado, fazer essa homenagem a ela em Gramado. Então, assim como houve e haverá sempre essa lembrança de que Gramado foi um palco de resistência e retomada, eu tenho certeza que o futuro vai olhar para o Festival de Cinema de Gramado e para a gestão, quem tomou essa decisão de fazer o festival, né? Dentro, sobretudo, da Gramado Tour, que é a entidade que organiza, né, que gerencia todos esses eventos, e vai aplaudir essa atitude como uma mostra de coragem, de respeito e também de fé, né, de acreditar que o audiovisual é um ponto fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade, das nossas sociedades e da nossa cultura em geral, né? Porque a gente é só observar hoje, né? Nesses tempos de distanciamento social, de isolamento social, de pandemia, um dos produtos que mais se consome em todo o mundo é o audiovisual. Então, é de se pensar muito sobre isso também, né? Quando a gente está pensando a produção e a difusão do audiovisual. E não só quando a gente está pensando o consumo do audiovisual. Né? Então, o Festival de Cinema vai ser lembrado, não tenho dúvida também, dessa maneira, né? Como histórico, porque acreditou, mesmo que em um momento em que alguns não acreditaram. E Marcos, então eu quero agradecer muito esse tempo que tu tirou para conversar com a gente, aqui do portal Serra Cult, e desde já eu desejo todo sucesso aí para ti, né, para a realização do festival. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né, eu acho que todo mundo que gosta de cinema, que acompanha o festival, está torcendo para isso e pelo que está se desenhando tem tudo para ser muito bacana essa edição. Obrigado a ti, Igor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Para mim é importante também falar com o mundo todo, mas também, sobretudo, falar com Gramado, porque eu sei que, como se está fazendo um trabalho, né, em Gramado, me parece importante esse diálogo que a gente possa ter, e eu fico muito feliz e muito honrado sempre que falo do Festival de Cinema de Gramado, né, porque é um dos maiores eventos desse universo cinematográfico e que eu sempre tive muita admiração, muito respeito e trato ele cada ano como se fosse o primeiro festival e, como dizia o meu amigo Rubens Evald Filho, a gente está fazendo o melhor festival de todos os tempos. Essa é a ideia de sempre. Valeu? Um grande abraço para ti. E aí, curtiu essa entrevista? É muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim poderemos fortalecer cada vez mais o trabalho do portal Serra Cult. Acesse nosso site serracult.com.br e nos siga no Facebook e no Instagram, @serracult. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Um abraço e até mais!